A imprensa é livre e é a voz do cidadão. No Dia do Jornalista, eu tenho o prazer de receber no podcast Alma PG, Abdu Khatib. Palmas. Abdu, muito obrigado por aceitar esse convite, estar aqui com a gente. Para mim é uma honra, como eu falei para você quando você mandou o convite, para mim é uma honra, não só pelo Alma PG, mas pelo diretor e proprietário da Alma PG, que filho de uma pessoa que eu sempre admirei, que é o nosso querido e saudoso Antônio Fuminha. Muito obrigado. Tenho o prazer de dividir hoje esse bate-papo com o Matheus Doncev. Fala, galera da Alma PG, beleza? Meu Mateus, sobrinho. Sobrinho de Abdu, momento mais que especial em família. Vocês já conhecem Matheus aqui, jornalista. Parabéns pelo seu dia. Muito obrigado. Parabéns, amor. A todos vocês que estão assistindo a gente, que trabalham com jornalismo, que estão aqui se dedicando cada vez mais para trazer informação de qualidade a toda a população. E claro, eu também não posso deixar de agradecer, antes da gente começar esse super bate-papo, todos os nossos anunciantes que acreditam neste projeto. Manda. Posso? Pode, vamos? Claro. Hoje. Primeiro, Ocean, a Grife Caiçara, que carrega orgulho de ser de Praia Grande no peito. Matheus, nosso garoto propaganda. Eu sou. Eu tô nas fotos. Você tem um QR Code aqui do lado. Se você clica, você vai direto para o site e tem 10% de desconto, não perde. Quero agradecer também Bariadega Alves, nosso querido Douglas, mandando as melhores opções de bebida para toda Praia Grande. Não perde. Se você tá recebendo alguém em casa, vai se encontrar com os amigos, liga pro Bariadega que eles enviam direto para você. O link dele está na bio, hein? @Bariadega. Óbvio, Hortifruti Akira, são 16 anos de história, vocês já conhecem as melhores opções de frutas. Inclusive, a gente estava falando aqui das tâmaras incríveis, que vem de Dubai, vem de algum lugar, né? Vem do Oriente Médio. Vem do Oriente Médio. Deve ser por ali também. Exatamente. Obrigado, Akira, mais uma vez. Redentor Bar, gente... O melhor da cidade. O melhor, olha só, novíssimo, incrível, uma decoração espetacular. E, cara, olha esta apresentação. Dá pra abrir a câmera? Gente, eu não sei se vocês vão ver. Olha só que incrível. É uma London Eye aqui, né? É uma roda gigante, de petisco. Tá um cheiro aqui, mas eu só vou comer daqui a pouco antes da gente começar. Também siga nas redes sociais. Happy Hour de segunda a sexta, das 17 às 20. @redentor.obar. Fica ali na Marechal Malé, é incrível, você precisa conhecer. Sim. Agradecer também Domina Imagem, a clínica especializada em medicina diagnóstica. É super fácil, mano. Você marca o seu exame direto do Instagram. Oxi. Tem o link na bio, marca a sua consulta. Você vai no link na bio, você vai marcar, é rápido, prático e medicina preventiva, se cuide. Siga também @Domina Imagem, obrigado por acreditar nesse projeto. A Print Center do Brasil, é claro, vocês conhecem, é a maior gráfica desse mundão. Caio, Raíssa, um grande beijo. Que são os responsáveis por nossas canecas personalizadas. Sim, já ganhou o teu, Abdu já tá com a dele, corda pra ele. Obrigado, Gráfica Print Center, pelo apoio. E óbvio, o Matheus vai dar um close aí, ó. Só pra dar um close. Dar um close aqui, ó. Põe aí, Vitor. Aí, ó. Vem com a fotinho dele, ó. Gráfica Print Center. Muito obrigado. E, por último, mas não menos importante, a Nosso Lar Construtora, a melhor opção em imóveis no litoral, @Construtora Nosso Lar. Essa semana tivemos Kiko, Nosso Lar, aqui, com um bate-papo incrível. Muito bom. E olha, foi muito bacana. Eu tenho certeza que o de hoje vai ser muito bacana também. Você participa, pode mandar sua pergunta. Hoje, esse bate-papo também é com você, porque a gente tá aqui para falar para você da importância da profissão desse cara incrível e da história de vida dele, que é tão importante para a nossa cidade. Sim. Bora começar? Bora. Já quero começar rapidinho pela novidade. Como é que é? Eu sei que é do Jihad, eu sei que é do teu filho, mas assim, como é que é ter um bar na cidade assim? Como é que você tá vendo essa evolução do Jihad? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre tive um sonho de querer ter um restaurante árabe aqui na cidade. Mas eu sempre falei, eu vou ter esse restaurante quando eu tiver já com condições de vida e aposentado para me curtir. Aí surgiu essa oportunidade, o Jihad sempre queria ter alguma coisa dele, porque ele trabalha comigo dentro das minhas empresas, ele gerencia uma das empresas, mas ele sempre quis ter uma coisa. Aí ele veio, falou, gostei da ideia, gostei da visualização, e aí estamos apostando aí. E vou te falar, uma coisa foi como tudo que eu fiz, o surf e o carnaval, que não era nada, não era do meu mundo, e a gente acaba se apaixonando, uma coisa muito legal. Cansativa, mas ele é muito legal. Muito bom. Pra quem não entendeu, o Redentor Bar, ele é do Jihad, né? É um investimento seu também. Não, é dele e de mais 3 amigos, que é o Calvino, que é um dos
que até tem o sobrenome do dono do Beatrix, que mora nos Estados Unidos, e do Léo, que é um sobrinho meu também. Legal. Então, e tinha mais um sócio em Santos, que hoje não tem mais, eles compraram a parte dele, então hoje são os 3. Eles são muito E criativos. a Isa, desculpa. E a Isa também. Constância. A Isa Constância, que é uma das sócias. É. Exatamente. A Jenny tá aqui falando, e por favor agradeça a Isa. Isa, um grande beijo, te encontrei em um evento, a gente comentou inclusive desse empreendimento tão incrível. Localização maravilhosa, decoração impecável. Lindo e mesmo. a gente precisa ir lá fazer um happy hour na Alma, né? Eu preciso Vamos conhecer lá. também. Vamos não fui até gravar, fazer alguma gravação lá. Ia ser, legal. ia ser legal. A gente pensou, vamos falar aqui, ó, já vamos falar, Gerard e Isa. Quando a gente soube que tava abrindo um bar com uma temática carioca, a gente falou, vamos fazer o carioca indo num bar carioca. Pegar o Lucas e falar assim, Lucas, vai lá. O Lucas que tá aqui, ele é carioca. Ele é do Rio. legal. Ele é do Rio. Aí ele vai, pra não sentir muita saudade. É. Já falamos do bar. Eu quero. Você falou uma coisa que eu acho que é bacana a gente pontuar. Abdu, hoje muitas pessoas te conhecem pelo jornal. Sim. Mas você hoje tem outros empreendimentos que são Outras seus. atividades. Então você movimenta a cidade muito além do que é só o Gazeta do Litoral. Sim. Eu nasci no comércio. Eu vim com 10 anos do Líbano, de um vilarejo chamado Kem de Laos, no Vale do Bekaa. E de lá para cá eu só aprendi a trabalhar. Para tu ter uma ideia, o vô dele me levava para a loja em São Vicente, com 10 anos de idade, e uma criança com 10 anos de idade, 7 horas da manhã, não tinha como dormir. E aí a gente levantava e ficava fazendo ginástica para mim não dormir. Eu agradeço todo dia ele ter feito isso, porque isso ele me aprendeu a trabalhar. Então eu sempre fui um empreendedor, sempre gostei disso. E graças a Deus, devagarzinho, o jornal não foi o primeiro, porque eu já comecei a trabalhar com a minha família, mas a vida me fez desviar de junto deles e acabei indo trabalhar sozinho. Só para contar mais ou menos a minha história, cheguei com 10 anos no Brasil, morei 2 anos em São Vicente, depois nós mudamos aqui para Praia Grande. Na verdade, nós viemos fazer uma farofa na Praia Grande. Nós viemos com 2 Kombi e uma lona, e ficamos exatamente na frente de onde é o Beija-Flor. E tinha uma placa de vende-se no terreno do Beija-Flor. Aí o vô dele se interessou, foi lá, conversou e acabou comprando o terreno. Ele veio na segunda-feira para ver a papelada, ele viu Costa Silva uma coisa fora do normal, com uma loja só de imóveis. Ele falou, pronto, não vamos nem comprar, abrir o mercado primeiro, vamos abrir uma loja de imóveis. E aí foi quando nós chegamos aqui em 79. E desde ali eu trabalho com a minha família, trabalhei até 90, e de lá eu conheci a minha ex-mulher, a Ivone Dalacqua, que também o pai dela, eu quero até também aqui ser justo, o Gazeta do Litoral não é o primeiro jornal da cidade. Nós tivemos o Jornal Ondas, que é do meu ex-sogro, o seu Ezio Dalacqua, que desde que eu tenho. Nós tivemos o Metromar, que é do senhor Augusto Viana, que é o pai da Luciana, da nossa querida presidente da Associação Comercial. E eu estava contando para eles, nós tivemos o Itatins. O Itatins foi o primeiro jornal que teve uma gráfica aqui, que era para se virar um jornal diário. Aí não conseguiu ir, ele acabou vendendo a gráfica dele. O Gazeta do Litoral, sim, tem a maior vida contínua, sem parada. Começamos com o Gazeta de Praia Grande, porque a gente pensava só em Praia Grande, e depois transformamos ele em Gazeta do Litoral. E hoje, você, além de explorar esse mercado do impresso, do jornal, quais são os outros ramos que você tenho a Chaduca, que é uma empresa de saco de lixo, e uma distribuidora de tinta. Eu tenho a Bitac, que faz artefatos de concreto, tudo que é referência a concreto, e temos uma filial dela, que é a JA, que está em nome de outro filho, que também é de artefatos de concreto. Então esse hoje o meu mundo é material de construção, e faço umas casinhas, porque as duas empresas são construtoras, então eu estou no meu 3º condomíniozinho de casinha na 3ª zona. Ah, legal. Bitac, que é Catibe ao contrário. Exatamente. Fala pertinho que eu não tô escutando. Bitac, que é Catibe ao contrário. Ao contrário. Na realidade, assim, o que eu ia falar, porque eu prestei atenção, isso é muito característico de famílias árabes, né? Essa continuidade, esse ensinamento do comércio. Com certeza. Porque hoje todos os seus filhos estão encaminhados dentro do mundo do empreendedorismo. Querendo ou não, estão se dedicando. Sim, eu tenho 4 filhos, a Angélica mais velha,
a Gabi, a Gabriela, a Shada e o Jihad. Eu tenho são duas enteadas, que são minhas filhas, e tenho meus casal de filhos. O Jihad trabalha comigo, a Shada trabalha, e a Angélica trabalha comigo. A Shada e a Gabriela gostam muito de estudar. Estão estudando. A Shada é formada em Direito, tem pós-graduação em Direito também, mas hoje está fazendo faculdade de Medicina. A Gabriela se formou em Biomédica, também acabou optando por outra faculdade. As duas estão fazendo faculdade de Medicina em Campinas, hoje na São Leopoldo Mandique. Direito e Medicina. A outra tá na Biomedicina e Medicina. Uma já foi do Direito para Medicina. Porque eu sempre falei para elas, para não ficar amarrada em homem, a mulher tem duas profissões que podem gerar várias correntes para trabalhar. Medicina, ela nunca vai depender do homem. Sim. Ela vai chegar o dia que brigou com o marido, manda ele dançar e vai embora, ela vai continuar ganhando o salário dela. E Direito também. Tem um leque tão grande de você ser, além de ser advogado, você pode te proporciona vários concursos públicos que você consegue também. E você estando num bom emprego, também é uma coisa que brigou com o marido, manda o marido embora e fica. Porque eu sempre me preocupei com isso, com elas. De elas poderem não sofrerem. A primeira coisa que eu sempre falei para os 3 namorados, que as duas casaram, uma está separada agora e uma está namorando. A primeira coisa que eu falo para os namorados, o dia que parar de gostar, vocês parem, porque se separem e não sofram, nem você. Nem quero que você, minha filha, faça ele sofrer, nem você faça minha filha sofrer. Sim. Porque acho que é a melhor coisa. Sim, e graças a Deus tem dado certo. Exatamente. Que bom. Que deu certo isso. Que bom, que bom. Isso é bom. Posso continuar? Pode, claro. Pode. Você falou que você começou a trabalhar muito cedo, mas a sua trajetória como empreendedor mesmo, quando que você acha que deu o start ali? Não como trabalhar para ajudar a família, mas quando você colocou assim, arregaçou a manga e falou, vou começar a construir uma coisa para mim. Foi quando eu conheci a minha primeira mulher. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 24 anos. Tá. Legal. 1990, ia fazer 24 anos, eu conheci ela. Eu pertenci ao submundo por uma época. O submundo é o submundo das drogas, e eu conheci ela através disso. E acabamos se apaixonando um pelo outro. E nós a gente tinha problema de drogas químicas, tanto eu como ela. E a gente tinha um desafio. Quando a gente resolvemos ficar juntos, minha família não ia aceitar, e eu sabia disso. Então, isso me tirou das drogas químicas. Foi a primeira coisa. Hoje eu tenho 55 anos, eu tenho 32 anos de corpo limpo. Não, que eu não uso mais drogas químicas desde essa época que eu resolvi largar, sair da minha família. Sair não. Eu fui deserdado por motivos que os árabes e os japoneses não admitiam na época que os filhos casassem com brasileira, e eu tive 2 propostas: fica com a gente com um monte de coisa, ou você vai seguir sua vida. Graças a Deus eu segui minha vida, tanto que o vô dele, o meu irmão mais velho, que é o meu professor, que é o meu mentor, que é uma pessoa que eu sempre me espelho, que eu tenho um orgulho de ser o dele e ser como filho dele, ele falou pro meu pai, deixa ele ir embora, porque quando estourar o cartão de crédito e o cheque especial estourar, ele vai voltar. Por infelicidade dele, a primeira coisa que eu fiz foi quebrar o cartão e rasgar o talão de cheque. E eu pus na minha cabeça que eu voltaria por cima. E graças a Deus, acabou as coisas. Eu saí de lá, a única coisa que eu peguei deles foi a agenda, porque eu já trabalhava com eles nas lojas de imóveis, e eu conhecia todos os fabricantes. Porque há 35 anos atrás, Rafa e Matheus, eu conheci o presidente da Rodinic. Eu conhecia o presidente da Sakai. A gente tinha um contato muito grande, não é que nem hoje, só via internet, só via WhatsApp, você não ouve mais a voz da pessoa. Então eu peguei aquela agenda e liguei para o fabricante: olha, é o Abud e tal, estou saindo da minha família, estou precisando de emprego. Graças a Deus, com 15 dias, eu tinha mais ou menos umas 30 fábricas que eu estava representando, ou direto ou indiretamente. E aí comecei de vendedor. Primeiros 6, 7 meses, se eu falar para você que eu tinha dinheiro para comprar uma pizza, vocês podem acreditar. Porque a minha ex-mulher é fotógrafa, jornalista, trabalhou já foi diagramadora na Folha de São Paulo, uma fotógrafa de primeira, a Ivane Dalacqua.
E ela ganhava 88 RVs. E o aluguel da casa era 80 RVs. Sobrava 8 RVs pra gente comer. Claro que eu ia no mercado e eu pegava algumas coisas no mercado do meu pai. Foi essas coisas que eu até falei pra eles. Vocês podem tirar tudo de mim, mas por enquanto eu preciso comer. Então isso eu sempre fui com uma cara de pau e pegava. Ah, nem cara de pau, né? E aí... justo, né? E meu sogro tinha um jornal. Eu trabalhando ali, eu tinha um contato com meu cunhado. Meu cunhado ia todo dia na minha casa. E aí ele ia na minha casa e tal. Aí um dia ele entrou lá muito bravo com o pai dele, porque o pai dele tinha um jornal na cidade, o Jornal Ondas, como eu falei, e não dava oportunidade para ele. Aí ele falou, vamos abrir um jornal. Eu falei, vamos abrir jornal. Eu não sei escrever, eu escrevo banana com casca e tudo. Tenho 7ª série incompleta, como eu vou abrir jornal? Ele falou, não, você é um excelente vendedor e eu sou um bom jornalista, a minha irmã é diagramadora e a minha namorada também é jornalista, que é a Nádia Regina. Nossa, tudo em casa. Tudo em casa, tudo em casa. Aí tá, a gente conversando e tal. Ah, tá bom. Aí o pai dele tinha uma gráfica. Ele pegou o telefone e ligou pro pai dele. Pai, eu tô com um pessoal aqui, os amigos meus do sindicato dos bancários, eles querem fazer um jornal de 8 páginas, 2.000 exemplares. Quanto o senhor faz para eles? É teu amigo? É meu amigo. Faço 200 URV. Ele desligamos o telefone aí. 200 URV. Caramba, se eu falar com o seu Renato, da Casa do Pintor, que Deus que eu tenha, 20 URV não vai me negar. Se eu falar com o seu Douglas Cunha, que também que nos deixou faz uns dias, que Deus que eu tenha, não vai me deixar. Eu olhei assim, uns 10, 12 amigos, falei, pô, dá para brincar, vamos achar o nome então. Aí procuramos Gazeta de Praia Grande. Beleza, vamos fazer o jornal. E aí, era em 92. Estava surgindo, era ano de eleição. E nós tínhamos o candidato do Dozinho, que era o Incógnita, que na verdade era o Esdras. Tinha o Mourão, que a gente imaginava que era farinha do mesmo saco do Dozinho. Nós tínhamos o Wilson Guedes, e tinha o Navarro, e tinha o Long, pelo PT. Meu irmão era candidato junto com o Wilson Guedes. O tio da minha ex-mulher era candidato junto com o Esdras. Caramba, que linha que nós vamos fazer? Qual vai ser a linha editorial desse jornal? Que o Edgar foi o grande mentor disso tudo. A linha era, como eu falei agora há pouco, o Gazeta, eu falo muito do Gazeta, que o Gazeta é tipo Estadão, é um jornal conservador. Como nós tínhamos, como a cidade apanhava de todos os lados, de todos os meios de comunicação, a gente queria um jornal que agregasse, que trazesse as coisas boas, mostrasse as poucas coisas boas da cidade. E aí nós montamos um negocinho e tal, e eu falei, primeiro eu vou nos políticos. Vamos aproveitar, vamos ver os políticos. Eu fui, que o vice do Esdras era o Issa Daoud, que era conterrâneo. Eu fui lá e tal, eu sei, fechou 1000 RV, 2 edições. Saí de lá, liguei pro Edgar, falei, Carlos, você não acredita? O quê? Não, eu fechei, mas tu não vendeu a alma do jornal, não? Eu falei, não. Falei pra ele que nós ia cobrir os comícios dele e a gente ia colocar o que eles falassem no comício e ouvisse outra pessoa. Beleza, pô, legal. Aí o Mourão, eu já conhecia o Alberto do comércio. E o Jorge do Beija-Flor, o Morched, meu irmão mais velho, ele sempre foi político de bastidores, igual o nosso querido falecido seu pai, o Antônio Fumian. Eles sempre participaram de bastidores, mas nunca deram a cara. Ele resolveu. E aí o Issa... Aí no Mourão, fui lá no Mourão, foi quando eu conheci o meu, acho que o único amigo que eu fiz na política, Roberto Francisco dos Santos. Uma pessoa ímpar, uma pessoa diferenciada, uma pessoa de alma fora do normal. Eu me lembro que eu cheguei lá, estava o Chico Lira, que tinha um jornalzinho também. Todo mundo me olhando ali, ninguém me olhava como Abdu, olhava o irmão do Jorge do Beija-Flor, que é candidato. Pô, eu queria... ali, vai lá, embaixo daquela escada lá, vai falar com o Bonitinho. Porque o Roberto Francisco tinha aqueles olhos maravilhosos. Aí chego lá, tá lá o Roberto Francisco. Mostrei o jornal. Quanto que teu tio vai te dar por mês? Falei, meu tio vai dar 1000 RV. Nós vai dar igual. Caraca. Então na primeira você já conseguiu... Eu sei que na primeira edição nós fechamos... 10 jornais já. 10 jornais. E aí começou. Aí nós começamos a fazer o Gazeta. A primeira aposta que nós ganhamos foi do meu sogro. Eu ia perguntar isso. Esse é seu sogro nessa? Então, meu sogro, ele apostou, né? Quando ele viu o jornal nascer, quando ele fez a primeira edição, aí ele apostou que o jornal era um natimorto. Que passando a eleição o jornal ia morrer. Beleza.
E fomos fazendo o jornal, foi grande. O Peneirando foi a grande. O jornal, o Gazeta do Litoral, se você pegar as primeiras edições, as primeiras 100 edições, eu chorava em todo o editorial. Porque eu brigava tanto com o Edgar, por exemplo, a impressão era em Osasco. Aí, 1h da manhã, eu estava precisando fazer o editorial. Eu falei, Edgar, pelo amor de Deus, eu ainda vou subir. Você está pensando que é a mesma coisa que vender um anúncio? O editorial tem que descer, ele tem que entrar na minha alma. Por isso que você chora quando eu faço meus editoriais. E aí foi ganhando força. O Peneirando com aquela notícia verdadeira, mas com humor, foi ficando forte. E nós começamos a ver o que estava na política. E começamos, eu sempre tive, o lado político meu, sempre, desde a época do Líbano, eu me lembro bem que na época que a Síria invadiu o Líbano, eu tinha 8 anos, minha mãe me contava até agora, recente, que eu ficava lá na janela fazendo discursos contra o pai do atual presidente da Síria, xingando, então eu sempre tive o dom da palavra. E aí, um dia, a gente sentamos e falou, mas agora a gente precisa analisar as correntes políticas. E o Alberto me chamou para uma conversa. Ele me chamou, entrei na sala, ele fechou a porta, eu falei, pronto, vai me matar. ele abriu uma pasta e falou, eu vou te mostrar um negócio que se vazar, você vai ter problemas muito sérios comigo. Sabe que eu gosto muito de você, você é uma pessoa que para mim eu não vejo você como dono de jornal, mas eu vejo você como dono do supermercado, meu amigo, sou amigo do seu irmão. E ele abriu e falou para mim, ó, aqui é o supermercado do seu pai. Aqui é o supermercado. Nossa, esses coqueiros, essa ciclovia, esses negócios aqui com placa, quiosque. Aonde vai ser isso? Vai começar na Avenida Guilhermina e vai acabar na Rua Haiti. Eu fiz questão que acabasse um quarteirão depois do supermercado do seu pai. E nós vamos bancar os construtores. Eu preciso de você. Nós estamos cansados de construir gastando o mesmo valor que Santos gasta e a gente vender o metro por $2.000 e Santos vender por 5 mil. Nós precisamos mudar essa cidade. A cidade está na nossa mão. Olha quem está me apoiando. Na época era o teu pai, era o Deca, era Compral, JR, J. Santos, Yamauchi era de vice. Tanto que a gente não chamava o Yamauchi de vice-prefeito. A gente chamava o Yamauchi de vice-perfeito. Era o vice-perfeito. E aí, nós começamos a ajudar esse grupo político no Peneirando, a trazer mais, porque a gente vimos que quem estava atrás do Esdras eram pessoas que estavam no poder, mas não tinham o poder. E elas queriam o poder porque o Dozinho e a doutora Laide nunca deixaram poder para ninguém. E elas queriam esse poder. E a classe social deles era muito baixa. E essa era a preocupação. Com isso, começou a crescer devagarzinho, passo a passo. O Mourão ganhou a eleição e nós continuamos. A gente continuamos com a ajuda. Ele chegou, aquelas pessoas que estavam atrás do Mourão continuaram ajudando o jornal. Eu, com a minha habilidade política, graças a Deus de comercial, eu consegui penetrar, mas eu sempre trabalhando na minha empresa de venda de imóveis, que era representante comercial, vendia móveis de Bertioga a Peruíbe. Até 96, quando o jornal, eu falei, agora eu preciso escolher. Vou viver de imóveis ou vou viver de jornal? E eu resolvi viver de jornal, e eu me concentrei em cima do jornal, e o jornal começou a ter um vulto quando o jornal passou a ser Gazeta do Litoral. Censura não! Brincadeiras à parte, gente, tivemos um pequeno probleminha técnico com a internet, mas olha, a gente estava num momento tão incrível desse bate-papo e vamos retomá-lo. Então você que está aí, muito obrigado por estar aqui com a gente novamente. A gente vai continuar esse bate-papo incrível com esse ser humano fenomenal que, olha, vocês que estavam aí acompanhando o comecinho da história já sentiram o quanto de conhecimento e história tem aqui pra gente falar. Hoje eu recebo Abdul Khatib aqui, da Gazeta do Litoral e de várias outras coisas. Vamos bater palma de novo, por favor? Por favor. Claro. E detalhe, tá? Depois vai juntar os 2 episódios, aí você pode assistir tudo de uma
uma leva só. Pra quem não conhece, esse aqui é Matheus Doncev. Meu sobrinho. Sobrinho do Abdu. E a gente tá fazendo um bate-papo aqui a respeito de muitas coisas. Eu achei que ia a gente envergar muito pra história do jornalismo. Hoje é o dia do jornalista, parabéns mais uma vez e a todos vocês. Mas a gente tá falando de tanta coisa, porque ele representa tanta coisa nessa cidade, que eu quero retomar do momento que a gente parou no último vídeo, que é um momento muito especial. A gente estava num momento muito emocionante. Podemos retomar dali? Claro, a gente estava falando... hoje as pessoas te veem, te enxergam grande, extremamente relevante no mundo, porque você passou pelo mundo político, passou pelo mundo do entretenimento, hoje é um grande empresário em vários setores. Mas você teve grandes dificuldades na vida. Muitas. E você já expôs, tenho essa liberdade porque você já me deixou à vontade para falar isso. Primeiro, essa questão das drogas, como é que foi isso? Foi uma coisa que começou... Primeiro eu era totalmente contra, só para você ter uma ideia, cheguei já a pegar droga de amiga minha e jogar na privada, até o dia que eu tive uma desilusão amorosa, e a Simone, hoje minha grande amiga, que mora em São Paulo, não gostava, e eu achei que eu tinha que atingir ela fazendo exatamente isso. Tá. E eu, com 15 anos, eu me lembro muito bem, foi com Minas, um lutador aqueles lutador luta livre, que morava na cidade, meu amigo, e eu comecei a fumar maconha com 15 anos, isso eu não tenho vergonha de falar, que acho que para mim foi uma vitória. Sim, claro. Depois eu conheci drogas químicas também, eu consegui entrar e sair, graças a Deus também que foi uma vitória, com a ajuda de várias pessoas, mas a principal pessoa fui eu, a força de vontade que eu tive. Então dificuldade eu já tive quando eu saí da minha terra com 8 anos de idade, para vir para um mundo totalmente diferente. Cheguei aqui no Brasil com 10 anos de idade, não sabendo, falando nada. Fui morar lá no Saboá, no Chico de Paula. A primeira vez que eu vim para Praia Grande, antes de vir fazer a farofa, que eu já contei aqui, foi para vir para jogar o Barreiros, que era o time do Chico de Paula, contra o Corintinha, que era o time daqui. E ali foi quando a primeira vez eu senti o cheiro da maconha dentro do ônibus, mas claro que eu não usava. Mas aí com 15 anos comecei a usar, eu nunca bebi. Eu ganhei um carro com 13 anos porque eu trabalhava e merecia, e o meu irmão falou para mim, o dia que você chegar com o carro batido e com cheiro de álcool, você vai perder o carro. Então eu já tive sempre essa preocupação. E eu, como eu andava, sempre dirigia, então eu sempre entendi que álcool e carro não era uma coisa muito compatível. Então, e fui partir para as drogas, no momento da vida, meus irmãos acharam que me tirando daqui ia melhorar, não conhecia as drogas químicas até então, eu fui morar no Paraguai durante 3 anos, cheguei lá, tinha tanta droga, mas eu não usava nada. Eu fiquei 2 anos e 8 meses lá, eu só usava quando eu voltava aqui, que era a maconha, que até então eu não conhecia as drogas químicas. Quando eu voltei, com 20 anos, aí eu conheci as drogas, a cocaína, e durante 2 anos eu vivi no submundo. Ficou dependente. Fiquei dependente entre aspas. Eu usava até 5 horas da manhã, chegava em casa, tomava banho, deitava, achava que dormia, não dormia, mas 7h30 meu pai nunca entrou no meu quarto para me acordar. Acordava e ia para o meu trabalho. E aí acabei conhecendo a minha ex-mulher, a Ivane Dalacqua, que hoje é a mãe de meus 2 filhos, da Chade e do Girado, e a gente tinha um desafio, que era a minha família. E a gente não podia enfrentar a minha família, a gente usando droga. Então, nós optamos de parar de usar as drogas químicas e, graças a Deus, eu saí. Sim. Eu consegui parar. Ela também parou durante um bom período. E aí a gente foi construindo a nossa vida. Então, o desafio foi de cada dia. O jornal foi um desafio, foi um grande desafio. Para uma pessoa que tem a 7ª série incompleta, eu consegui ser expulso de 5 escolas pela minha rebeldia. Então, eu não conseguia entender. Mas, graças a Deus, sempre tive o dom da palavra. E aí o jornal foi o grande desafio, foi o jornal. E acabou sendo que hoje que é o Gazeta do Litoral, e me tornou nisso.
Eu tenho uma pergunta muito peculiar, talvez. Você é uma pessoa muito conectada com o surf, especificamente. Com o esporte em geral, mas o surf sempre, imagino eu, que sempre esteve presente. Foi nesse momento que você conheceu o surf, como tipo um escape, assim, desse momento ruim? Ou não? Não. Já surfava? Não, o surf, não, eu nunca surfei, nunca subi numa prancha. A primeira vez que eu... Ô, louco, eu achava... Olha só, olha como o podcast é incrível, porque ele dá vontade, ele dá a liberdade de você conhecer realmente a história da pessoa. E detalhe, tá? Ele chegou aqui, eu tava conversando com ele antes de começar o podcast, e ele falou que ele veio com a camiseta da Quicksilver justamente por ser a tribo dele, o surf é a tribo dele. Mas é muito, e ele tá muito conectado nisso, e representa isso. Você foi presidente de... Foi presidente, então. Como eu controlava o supermercado, o Beija-Flor, meus amigos eram surfistas. E o William Diegues, o Pichote, de apelido Pichote, hoje a gente não chama ele mais de Pichote, chama ele de William Diegues, foi o grande mentor do Davi do Carmo, foi o grande mentor do Nakajima, foi o grande mentor do Alex Ribeiro, e eu ajudava ele. Eu sempre gostei, como também era surfista e maconheiro era uma coisa que andavam juntos. Então eu gostava de andar com os surfistas, eu morava em frente à praia. Eu não entrava na água porque quando eu cheguei no Brasil e eu fui para São Vicente, no Itararé, na praia, quase me afoguei. E sempre tive medo, eu não sabia nadar. Só para colocar uma curiosidade no meio. A primeira vez que eu entrei na água onde não bate o pé foi em Maceió. Que eu fui viajar, já estava separado com a Shadia e o Jihad com 5 anos, a Shadia com 7 anos, todo mundo fomos passear no meio do mar, naqueles barcos, todo mundo dentro da água e eu fora, e eu lá em cima. Cheguei, tinha aquelas boias duras, falei, vou fazer o seguinte, vou amarrar essa boia, vou jogar. E vou cair, não vou morrer, não vou passar vergonha, não vou afundar. Segurando. Aí foi ali, que acho que foi nesse momento, que era momento de felicidade. De lazer, eu olhei, não tem chão. Aí eu vi que eu sabia boiar. Aí a partir daí eu perdi o medo. E aí então isso que acho que me tirou, não virei surfista. Também eu sempre fui gordinho. Gordinho, surf também nunca foi. Então eu sempre ajudei, eu fui o primeiro patrocinador. Em 1982 eu fiz o primeiro campeonato de surf patrocinando o campeonato. O William Diegues era patrocinado pelo supermercado Beija-Flor. O vô dele chegava e falava, lá vem o maconheiro pegar meu dinheiro. E aí eu ajudava. E fui indo. A família de vocês tem uma tradição grande também no surf, né? Sim. O Thiago, né? Hoje o Thiago. Meu tio tentou me ensinar, mas meu negócio é a bola. Futebol, né? E aí foi indo, a gente acabei com a amizade, entrando na Associação de Surf de Praia Grande, a SPG. Que isso já tinha minha vida, mas não era casado ainda, nem nada, vivia ainda naquele mundo muito louco, e como eu sempre fui muito, fazia tudo com tanto amor, acho que por isso que dá as coisas certas, e acabou dando certo. Eu fiz a SPG, fizemos os melhores campeonatos da época, até o dia que eu aguentei, suportei aquilo de fazer que a gente estava conversando, e a entidade tem 15 diretores e 2, 3 que trabalham. Sim. E foi aí, eu fui gostando do surf, entrou o jornal na minha vida, eu fui obrigado a ser fotógrafo. Tanto que hoje eu tenho o orgulho de dizer que eu fotografei todos os artistas do Brasil. Todos os melhores artistas do Brasil que passaram pelo Show do Verão, eu tive o prazer de fotografar e de entrevistar. Entrevistas ímpares, assim, com o Tim Maia. Tive o prazer de entrevistar o Tim Maia, eu tive o prazer de entrevistar o Alceu Valença, Elba Ramalho, Gilberto Gil. Gilberto Gil eu entrevistei, nem jornal eu tinha. Eu estava namorando com a minha mulher, entrevistamos para o jornal Ondas, que ele lançou o projeto Onda Azul. Se você for pesquisar, você vai ver um projeto do Gilberto Gil, e ele vem aqui na cidade, no Oceano Praia Clube, e nós fomos entrevistar ele. Então veio a foto no meu, a fotografia. A fotografia me aproximou mais ainda do surf. Do surf. Tá. Foi quando nós abrimos o primeiro jornal de surf, que era o Paradise News, em 1990, antes do Gazeta do Litoral, que foi algumas edições. E aí eu me tornei fotógrafo, rodei o mundo, graças a Deus. Eu só não fui até agora numa praia, que é Itopo,
que é o Tahiti, que é o único campeonato que o fotógrafo tem que ficar na água. Eu tenho um problema de labirinto muito forte, então eu não consigo ficar muito tempo. Então o único campeonato que hoje não cobri, eu já tive a felicidade de já passar pelo Havaí, pela Austrália, já fui em campeonato na França, fui em campeonato em Portugal, fui na África do Sul, fiz as 2 etapas da África do Sul, Jeffreys Bay, que é da elite, e Durban, que era da 2ª divisão. No Brasil, eu andei todas as praias, todas do Nordeste, Santa Catarina, todos os campeonatos mundiais eu cobri, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Então, isso acabou me aproximando e virando... Eu sempre falo, hoje eu vim com a camiseta da Quicksilver, porque a Quicksilver representa tudo que é do surf. Sim. Quando você fala em futebol, você lembra da Nike. E quando a gente fala eu falei, até vou tomar uma bronca do meu amigo Rodrigo, que eu não vim com a marca dele. Mas eu respeito muito, eu tenho uma admiração muito grande pela marca que ele criou, que é de roupa de surf, pela ajuda que ele está dando. E ele está dando hoje ajuda para o surf graças ao Abdu, porque é o Abdu que jogou a semente lá. Foi o Abdu que jogou a semente lá. E aí eu vim com a camiseta da Quicksilver exatamente para isso, para homenagear essa tribo. Sim. Que hoje, imagina, quando a primeira vez que eu estava indo para o Litoral Norte e eu vi um anúncio da Audi, num belo de outdoor, numa onda, eu falei, que orgulho. Olha o que aconteceu com os maconheiros. Olha onde eles estão. Sim, olha onde eles chegaram. Olha onde eles estão. E só colocando um ponto de um dos campeonatos, quando eu parei de fazer campeonato, em 2015, resolvi voltar. Falei, já que eu vou voltar, vamos voltar com uma coisa grande. E nós fizemos o Pro Hit. E o Pro Hit era um campeonato brasileiro. E eu fui buscar, como sempre, no centro dos meus amigos. Não adianta ir em outro lugar. Sim. E eu tinha conversado com o Rodrigo. E o Rodrigo falou, não, vou ajudar, então. E ele foi viajar. Quando eu fiz o cartaz, eu coloquei lá, peguei e falei, não, meu amigo vai ajudar, não falei de valores, eu não vou pôr ele como patrocinador. Pus ele como apoiador. E fui, mas falei, não, eu quero ficar do lado do Barba. O Barba, Alberto Mourão, construtora Mourão, que sempre ajudou. Sempre. Não teve um evento meu que a Camila, a filha dele, não colaborou. Legal. Falou, não, eu quero ficar com o Barba. Falei, mas com o Barba já vendi. Foi uma cota para ele e uma cota para Gol. Não, se vira aí. Aí cheguei em casa, falei, pô, nosso lar vai apresentar, então vai ser nosso lar Pro Hit. Cheguei e falei, bem bacana, os 2.000 vai virar 30. Pô, quer me quebrar? Eu falei, meu... Você não queria aparecer aí, ó. Ele falou, você o quê? Eu falei, você vai ter o nome do campeonato. É o nosso lar. Desculpa, o nosso lar Pro Hit. E aí ele veio pro campeonato. E quando a gente faz a coisa com amor, o que eu fiz? Eu fui buscar os surfistas que eu conhecia do Nordeste, Santa Catarina, liguei e falei, bacana, final de semana tal, você tem alguma coisa? Não, então você tem um hotel pago, rango pago, inscrição paga, você só vem de ônibus. E se precisar um monte de ônibus, dá para você vir? Claro que eu vou. E eu fui buscar alguns atletas do Brasil inteiro para vir incentivar. Aí, o Noturno resolveu premiar a Praia Grande. Foi um final de semana de sol, ondas. Eu frequento o campeonato de surf desde 82. Então, toda a equipe da Abrasp eu conhecia como irmão. Os caras falavam, é isso? Falei, Praia Grande é isso. Sim. Que eles estão vendo. Por isso que nós temos esses atletas. Porque em 2014 ou 2013, 2012, nós tivemos na disputa do campeonato júnior, para ir para disputar na Austrália, Davi do Carmo, Ricardo Ferreira e Nakajima. Numa bateria de 4, nós tínhamos 3 praia-grandenses. Ninguém entendia por que os praia-grandenses eram bons. Primeiro motivo, a nossa onda quebra muito longe. Então, as condições físicas dos atletas de Praia Grande é melhor que de todos. Porque para atravessar as ribeirões, nós não temos canal. Entendi. Você vai para Ubatuba, todas as praias têm canal. Aí você entra pelo canal e vai lá na onda. Você vai para Guarujá, todas têm canal. Você vai para Marizias, tem canal. Você vai para o Rio de Janeiro, na Barra, tem o canal. Então, Praia Grande não tem. Tinha esse condicionamento físico. E as ondas lá atrás? As ondas lá atrás são grandes. Como nós não temos a facilidade de fotografar dentro d'água, por ser um mar muito mexido e muito longe, não tínhamos essas fotos para o mundo.
E aí Deus premiou esse dia e o ProHit virou uma coisa maravilhosa. Sim. Infelizmente, no dia, na final, o Rodrigo não pôde estar porque nasceu a sobrinha dele e nasceu com 5 meses e teve que acompanhar ela no hospital. E foi a semente. Aí, de repente, o meu sócio no campeonato, que foi o Cal, foi lá, encostou no coisa, ele começou a patrocinar, conheceu umas pessoas, ele com uma cabeça também empreendedora maravilhosa, ele foi para o surf e começou a ajudar e montou essa equipe. Hoje, na equipe dele, temos um campeão mundial, que é o Mineiro, sabe? Tem a família Pupo, que são Sim. crianças que eu tive o prazer de entrevistar o Mineirinho com 9 anos de idade, o Jadson André com 9 anos de idade. Viu nascer, né? Sabe, vi todos eles surgirem. O Medina, com 10, 12 anos de idade, já tive a oportunidade de fotografar ele. Então, eu chego nos campeonatos de surf por esse mundo afora, graças a Deus, fitinha para ficar no palanque, não falta, porque chegou o tio Abdu, que para eles eu sou o tio. O Wagner Pupo, que é o pai do Miguel e do Samuel, eu acompanho desde o Natural Art. O Natural Art, que é o primeiro campeonato Sim. Open, antes o Lightning Bolt. Então, acompanhava os pais, sabe? E isso fez... isso que é o surf. Porque o surf não é um esporte. O surf é uma tribo. Mesmo que seja uma tribo que nasceu da praia dos drogados, mas hoje é uma tribo que tem um atleta tricampeão do mundo que tem um salário de 4 milhões de reais por mês. Gera muito dinheiro. Muito dinheiro. Então essa é a minha verdadeira paixão. Eu usei roupa de surf toda a minha vida. Eu nunca comprei roupa. Quem sempre comprou minha roupa é quem fez esse Skib, que é minha irmã Sareri. Que sempre ela que cuidou de mim. Que tem história do Kibe também, hein, gente? Daqui a pouco a gente vai falar do Kibe. E eu vou comer um também. Tá bom, mano. Eu já entendi que você precisa comer um quibe. Vou falar do quibe e vou comer o quibe. E esse é o surf. O surf é isso. O surf, ele agrega. Hoje é um esporte que, para mim, é fantástico. As escolinhas de surf nasceram através de mim e do Alexandre Cunha, como vereador. Eu me lembro muito bem quando o Mourão, quando fez as escolinhas, a gente precisava das pranchas. Aí o Mourão me chamou e falou, agora a gente precisa das pranchas. Vai lá fazer orçamento para nós. Fui lá fazer orçamento, sei que deu tanto. Ele falou, então é o seguinte, 33% eu, 33% você e 33% Alexandre. Quem vai patrocinar essas pranchas é Gazeta, Construtora Mourão e Cunha Empreendimentos Imobiliários. Eu falei, pô, mas eu sou pequenininho, sou um coitado. Eu só queria ajudar. Eu já fui atrás, ainda vou ter que investir. Você quer levar meu bolso, além da minha boa vontade? E aí começou a escolinha. Mas que incrível. Se hoje nós temos esses atletas na cidade, Bruno Moreira, que infelizmente parou pelo meio do caminho, mas o Alex Ribeiro, o Nakajima, David Carmo, que hoje está num campeonato na Europa, o Ricardo Ferreira, que foi excelente, e essa nova geração, onda, a Juliana, a Kemily, o próprio sobrinho, o Thiago, e assim por diante. A Praia Grande é um celeiro de surfistas muito bons. Celeiro de surfistas e que, olha, precisam de reconhecimento. Hoje em dia precisam de likes, porque esse engajamento nas redes sociais deles ajudam a captação de patrocínio. Exatamente. Então valorizem os nossos atletas. A UAPG está aqui disposta também a ajudar sempre que a gente pode. A gente fala a respeito deles. E é muito bacana saber que você fez parte dessa construção, formar esse orgulho do esporte. Você pontou uma coisa a respeito ali de Alexandre Cunha e de Mourão. Eu não sei se as pessoas também sabem de todo o seu envolvimento político. Você é uma figura muito importante e decisiva, né, em algumas coisas. Foi decisiva na cidade, você sabe disso. Eu sempre gostei de bastidores. Mas você ajudou muita costura ali. Muita ponte. Muitas presidências da Câmara nasceram dentro da minha sala. E você é primordial. Até hoje você é primordial dentro disso. Eu tenho uma facilidade muito. Meus grandes amigos são muito mais velhos que eu. Eu sempre fui amigo dos cabeça branca. Não sei porquê, eu aprendi muito. Uma pessoa que eu tenho o maior orgulho de chamar de amigo é o Alexandre Brejão, que por muitos anos foi diretor da Câmara, que me ensinou muito, sabe? Eu passei na mão de vereadores na época, que tinha o Helder Albuquerque, tinha o Neno, tinha o Dr. Bento, tinha Sebastião Tavares de Oliveira. Eram pessoas que a política era diferenciada, era política de palavra. Eram pessoas que... uma vez a Laíde virou e falou para mim assim, Abdu,
A gente fala tanta mentira para o povo no palanque, mas entre quatro paredes nós temos que ser verdadeiros e cumprir a palavra. Então eu participei muito dos bastidores políticos. Presidências de Câmara são coisas fora do normais. O que acontece? Meu irmão foi candidato a presidente da Câmara e eu liguei para ele. Falei para ele, nós temos uma mesa de bilhar aí no mercado, não temos? Temos. E nós temos 7 bolas nela, não temos? Temos. E tem bola vermelha. Você sabe que dá para jogar com 15 bolas vermelhas antes de chegar na bola 2 na amarela. Eu sei. Falei, então, não é sua vez. Não é sua vez de ser presidente da Câmara. Não, mas eu quero ser presidente. Você não vai ser presidente da Câmara. Eu vou lhe ajudar. Eu vou tentar, mas você não vai ser. Não vai ser porque existe um sistema. Um sistema que tem que ser seguido. Não, eu vou. E ele foi e captou os 9 votos que ele precisava. Uhum. E um dos votos custou $80 mil. Que gostoso. E essa pessoa que levou os $80 mil ficou guardada em Campos do Jordão durante 3 dias. E quando chegou para votar com policiais armados. Que eu me lembro muito bem, que Deus que eu tenho, a dona Isaura, que foi vereadora, e o marido dela foi vereador Chapéu. A Isaura foi vereadora junto com o teu tio, com o Zeca, que eu aprendi muito. 2 professores meus foi o Zeca e o Beto Borges, na política. Pessoas corretas. Uhum. No dia da presidência do meu irmão, eu procurei o Beto Borges com um apartamento para dar para ele. Para votar no meu irmão. Ele falou, você pode vir com 50 apartamentos, que você não vai ter meu voto. Eu já dei meu voto pro Neno. Honestidade, né? E o cara dos 80 mil, que levou os $80 mil na época, ele devolveu os $80 mil, mas não votou no meu irmão. Uhum. E meu irmão perdeu por 1 voto. Então já teve tantas coisas. Teve uma história com uma primeira eleição da Câmara. Sebastião Tavares de Oliveira de um lado e Jamil Issa de outro. O Tavares era do grupo do Mourão. Por que o Tavares foi escolhido? Porque ele tinha fechado com o Araíde para eleger o Jamil Issa. E ele começava com S. Era o último a votar. Então, nós armamos a tática de que vamos todos votar no Sebastião. Nós 8, os 8 vereadores nossos votam no Sebastião. Ele vai ficar na sinuca de bico. Ele vai votar nele mesmo. Ele não vai votar no Jamil Issa e deixar de ser presidente. Ele foi lá e votou no Jamil Issa. A doutora Laíde estava sentada dentro do plenário e ele gritou, isso que é homem. Que cumpre palavra. Sim. Então, a história do meu irmão, a história de vereador ser sequestrado e levado e só aparecer no dia da votação, isso era uma coisa rotineira. Até 15 anos atrás. Abdu, eu entendi que o surf sempre foi muito presente na sua vida, mas você também é uma referência no mundo político. Muita gente te conhece por articular muitas coisas, você é muito relevante, as pessoas não te veem como candidato, mas você decide muita coisa nesse mundo. Decidia. Agora eu tô meio afastado. Meio nada, velho. Meio afastado nada. As pessoas, você deve ser conselheiro de muito político ainda hoje em dia. E dá pra se afastar? É difícil. É uma coisa que é muito difícil. Eu sou amigo de muitos políticos, tanto novos como mais com idade mais avançada. Acho que pela experiência, dia 1º de julho, o Gazeta completa 30 anos. Então não são 30 dias, nem 30 meses. São 30 anos. A minha vida inteira. Eu sempre falo que o Gazeta é meu filho mais velho. Então isso me proporcionou. Sabe? E a política teve um divisório de 2008 para trás e 2008 para cá. A política de 2008 para trás, nós éramos... o adversário era amigo. E aí depois começou a se criar um pouco o ódio. E aí foi isso que me afastou um pouquinho dos bastidores. Porque eu gostava de fazer a coisa com ódio. Mesmo pegando uma pessoa e levando ela, escondendo ela numa presidência da Câmara para vir votar no dia, mas era com amor. Tá, sabe? Eu entendo. Tinha propósito, não era só o ego, a vaidade. Exatamente. Era isso. Então isso me afastou um pouco. E isso me fez buscar outras ferramentas para minha sobrevivência. Porque o meu sonho era tornar o Gazeta um jornal diário. E eu vi que a sociedade não quer um jornal diário. Sim. Então, eu precisava, e meus filhos estavam crescendo, porque enquanto estavam no Novo Mundo, era R$700 a mensalidade, e aí foram para a faculdade, aí cresceram, queriam um carro, aí o cabelo, para 3 mulheres, imagina, 3 cabeleireiros, imagina. Então eu precisava buscar outras formas. Sim. E aí onde eu comecei, naquilo que eu mais conheço,
que é empreender, Sim. que é vender coisas palpáveis. E aí eu segui outro caminho. Hoje o jornal é o meu filho mais velho, é o filho que eu amo, que eu financio ele. Eu pago todo mês. Você paga para trabalhar? Eu pago para os meus funcionários ficarem, trabalhar. Por que o jornal? Porque eu amo o jornal, sabe? Porque eu tenho um carinho muito grande para aquilo. Porque aquilo cresceu. Eu passei noites e noites fazendo o jornal. O jornal me ensinou tudo. Tudo que eu sei, tudo que eu tenho, foi o Gazeta que me trouxe. A inteligência, claro que veio do meu pai e da minha mãe. Foi a semente plantada. Mas eu desenvolvi essa inteligência. E o jornal me ajudou. Uma pessoa que escreve banana com casca e tudo. Eu falo isso muito para os jornalistas. Quando aparece a matéria com 400 erros de português. Eu falo, pô, vocês estão pior que eu. Vocês estão escrevendo banana com casca e tudo. Às vezes eles não entendiam porque banana com casca e tudo. É de tanto erro. Então, isso me proporcionou. E a política me proporcionou, porque era dinâmica. Porque dividir uma mesa com teu tio, dividir uma mesa com Neno, dividir uma mesa com Beto Borges, dividir uma mesa com Gonçalo Menezes, dividir uma mesa com Sebastião Tavares de Oliveira, dividir uma mesa com Toninho Cavalcante, era prazeroso. Era um MBA, hoje em dia era um MBA. Eu me emociono porque... Eu me lembro que o Sebastião falava, o Toninho Cavalcante falava assim, o Sebastião vai pular do 10º andar? Nem olha, pode pular atrás que tem um colchão esperando a gente. Porque sabia que era uma coisa de amor, sabe? Mesmo que tinha tudo que a gente sabe da política, sabe? Tinha um sentimento diferenciado. Isso acabou, então eu acabei me afastando. E hoje eu vou te falar, se de 2008 para cá, se eu entrei 5 vezes na Câmara Municipal, em sessão da Câmara, foram muitas. Porque eu não tenho mais esse tesão. Brocha, né? Exatamente. Às vezes eu encontrei no TikTok e no Instagram e no Facebook os momentos que às vezes eu quero falar. E que nem meu sobrinho falou no começo, surgiu dentro do carro da minha ida, porque eu sempre trabalhei a 500 metros da minha empresa, onde eu morava. Hoje eu trabalho a 24, hoje eu estou a 24 quilômetros da minha casa. Eu saio daqui do Canto do Forte e vou até Jardim Real para me tocar a Bitaque. Ou eu vou no Maracanã para me tocar a JK, que é a Bitaque 2. Então, acabou me proporcionando isso. Então, aquele tesão de você, porque a gente brigava com o adversário político, e às vezes as pessoas hoje não entendem, falam, pô, brigaram, depois vão comer pizza, mas essa é a política. Sim. Essa é a verdadeira, porque as divergências têm que ser de ideias. Exatamente. O político não pode ter ódio. Hoje nós estamos tendo ódio. Hoje existe essa polarização entre a direita e a esquerda. O povo brasileiro não sabe o que é direita. Nem porque eu cresci aprendendo que o Maluf era da direita e era dos militares e não prestava. Aí, de repente, o militar e uma pessoa de direita que não tem respeito com a mulher, que não tem respeito com a homossexualidade, que não tem respeito com religião, que não tem respeito com nada, que é político há 27 anos, que sempre viveu da política, que saiu do exército, que trabalhou nesse quartel, que saiu de capitão e viveu da política onde a mulher, o filho, o neto, o bisneto é político. Que nunca trabalhou, nunca teve uma carteira fichada. Como esse cara pode ser o novo? Eu chorei quando o Lula subiu a rampa, porque era um trabalhador que conquistou a República, que saiu com 83%, 84% de aprovação desse país. Claro, cometeu erros, com certeza. E eu falo, quando pessoas criticam que o Lula mandou dinheiro para Cuba, que o Lula mandou dinheiro para Venezuela, ele não mandou dinheiro para ninguém. Porque o seu Bolsonaro entrou na caixa preta do BNDES e não achou nada. Ele emprestou dinheiro. E quem que sustentou o Lula quando ele estava no sindicalismo? Foram esses países de esquerda. Porque não foi os Estados Unidos que ajudavam o Lula. Quem ajudava o Lula eram os países de esquerda. E ele tinha que retribuir. Ele tinha que retribuir exatamente o que está fazendo hoje o Bolsonaro. Sim. Ele retribui para os militares o que fizeram por ele nesses últimos 27 anos. Porque ele conseguiu eleger o filho dele em São Paulo sem morar em São Paulo. O filho vereador, o outro filho senador da República.
Bom, Respira. Não, respiro não, eu quero tipo dar um beijo nele. Vamos respirar, O que eu acho, continuar. fora toda essa percepção política que é extremamente inteligente e que eu acho que falta hoje nas discussões de Praia Grande, eu vou pegar isso que você falou e vou fazer uma pergunta muito honesta e eu até me emociono. Você tem medo, assim como eu, de que essa má percepção de gestão possa influenciar o futuro de Praia Grande? Má percepção? As pessoas não entenderem o que é gestão. As pessoas acharem que alguém que vai lá e que grita e que usa uma campanha forte na internet tem a capacidade para chegar lá. Não vai mudar. Não vai mudar. Você tem essa segurança. Essa última eleição mostrou. Te deu isso? Me deu. Eu fiquei muito aliviado depois. A Raquel Chini, ela é minha irmã. Eu ia falar sobre ela. A Raquel Chini, ela foi a engenheira do primeiro prédio da minha família. O filho dela é meu filho de coração. Eu tenho. Eu sei dessa relação. O Gabriel e o meu filho Jihad e eu sempre tivemos um entrosamento muito grande. Eu acabei de falar que eu me afastei da política, eu não participava mais. E o Alberto também mudou. Alberto mudou porque o Alberto antes tinha um conselho político. Sim. Onde ele ouvia, hoje ele não tem um conselho político. Ele vai ficar chateado se ele escutar isso, mas infelizmente ele tem que escutar isso. Hoje ele não tem um conselho político para ele ouvir. Sabe? E quando você acha que você consegue tudo, Deus trouxe no momento mais certo o Danilo Morgado para se assentar, para saber que a sociedade mudou, que Praia Grande ama Praia Grande. Eu não me envolvi no primeiro turno na campanha, porque eu não aceitava o candidato dele, o Reco. E eu sou, como você falou, eu falo o que eu penso. Eu já briguei várias vezes com o Alberto, mas eu nunca saí da porta dele brigado, porque ele sabe que aquilo que eu falava podia chatear ele naquele momento, mas quando ele refletia, sabia que era verdade. E quando surgiu o Davi Morgado, o Danilo Morgado, que eu conheço a história dele, do irmão dele, no segundo turno, a água bateu no umbigo. E não foi Mourão que ganhou a eleição. Não foi Raquel que ganhou a eleição. Quem ganhou a eleição na Praia Grande foi a sociedade praia-grandense, foi a família praia-grandense, que queria esse bem para a cidade. Que é orgulhosa de falar que eu sou de Praia Grande. É orgulhosa de falar, eu que rodei o mundo do surf e andei por essas praias, a gente tinha vergonha de falar que é de Praia Grande, porque as pessoas acham que a gente andava ainda em Cipó. E olha a Praia Grande. E nós mudamos a Praia Grande. Então, quando o Alberto achou que podia fazer as coisas sozinho, Deus mandou Danilo Morgado. E falou, Billy, stop. Dá uma é você e a sociedade praia-grandense. Porque eu nunca vi a sociedade engajada numa campanha política como foi a última. E não foi o bem contra o mal. Porque não existe o bem contra o mal. Existem pessoas que queriam administrar uma cidade pronta. Por isso que eu falo, o Alberto é meu amigo. Antes de eu ter jornal. E eu tenho o maior orgulho de ser amigo do Alberto Mourão. Eu tenho o maior orgulho de Praia Grande. Eu tenho o maior orgulho de ver a Costa Silva como ela é. A praia como ela é. Toda a cidade. A terceira zona. Eu estava falando aqui no intervalo nosso sobre as escolas. Quando o Alberto começou, o Mourão começou a fazer as escolas com peitoral de 1 metro de granito, tá fazendo porque o genro dele nunca vendeu para a prefeitura. Por que o pobre não pode ir numa escola que tem granito? Por quê? Por quê? Você estava tocando, a gente ia começar a falar sobre a época de sequestro na cidade. Sim. Onde eu, graças a Deus, nunca tive problema, porque eu sempre tive nesses dois mundos. E teve uma reunião. Não vou citar o nome de quem estava na reunião,
mas eram os poderosos dessa cidade. Que queriam montar um grupo de extermínio. Eu falei, gente, no lugar das armas compradas, por que nós não fazemos quadras de futebol? Porque o menino que está sequestrando nossos filhos está cansado de ver o pai sair de bicicleta com a marmita com arroz e ovo e eu andando de All Star e de Nike e andando de Audi. É o filho do ferreiro que está sequestrando a gente. É o filho do pedreiro. É o filho do carpinteiro. Que está cansado disso. Por que a gente não monta quadra na terceira zona? Por que a gente não faz pista de skate na terceira zona? Por que a gente não amplia as escolinhas de surf? A gente tem que dar oportunidade para esse jovem. Tem que saber por que esse jovem está sequestrando a gente. Porque ele não tem oportunidade. Porque ele vai para a praia... E ele vê nós, filhos dos playboys, andando de Audi. Enquanto o pai dele continua comendo a marmita com ovo. Que ajudou a construir essa cidade. Porque não foi meu pai, meu irmão, não foi seu JR, não foi seu Juscelino, não foi seu Yamauchi, não foi seu Deca que construiu essa cidade. Quem construiu essa cidade foi o nordestino, que ficou lá colocando um bloco em cima do outro. Aí todo mundo, você sempre com as suas coisas. Eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro. Por isso que eu nunca neguei que eu fumei maconha. Eu nunca neguei. Eu não devo nada pra ninguém. Nunca ninguém me deu maconha pra me fumar. Eu nunca vi uma publicidade vende-se maconha. Vai fumar quem quer. E vai buscar quem quer. É diferente de um monte de coisa. Então essa é o diferencial. É por isso que a cidade não vai sair do seu. Porque Deus manda... Eu me lembro que a primeira vez que eu fui falar com o Alberto, eu falei o nome da Raquel. E foi graças a Janaína Balarmes que abriu meu olho. Numa conversa entre eu e ela. Dentro do jornal. Convença ele. Porque ela também não gostava do Reco. E ela sabia que eu não gostava do Reco. Eu não gostava dos atos políticos do Reco. Não como pessoa. Eu entendi. Não como pessoa. E ela falou... Convence ele a lançar a Raquel. Eu saio, não sou candidata. E eu tenho certeza que o Comim também vai deixar de ser candidato, porque é muito amigo dela e do Wilson. E essa cidade fica no trilho. Mas ele é teimoso. Ele demorou 6 meses para decidir o nome da Raquel, porque eu conversei com ele em janeiro. E ele puxou a cadeira para trás e coçou o nariz dele. E eu conheço ele. Quando ele coça o nariz dele, porque a coisa entrou na cabeça dele, ele vai refletir sobre. Porque se fosse outra pessoa, candidata, no lugar da Raquel, não sei se a gente ganharia. Não sei se a família praia-grandense ia fechar com o candidato dele. Então, a cidade não tem como. Não vai sair. Eu confesso que te escutando a falar isso me tranquiliza muito mais. E eu me emociono em todas as suas falas porque eu vejo em você um amor muito genuíno em relação à terra. É verdade. Em relação a honrar as oportunidades que a gente teve aqui. E é o mesmo que eu compartilho. E por isso me deixa muito feliz em escutar isso, em escutar todas essas histórias. Me emociono sem vergonha nenhuma. Você já tem uma praia grande? Emoção é só pros fortes. Mostrar que a gente é frágil, você tem que ser muito forte. Você tem que ser muito homem pra chorar. Você tem uma praia grande, você já? Oi? Você já tem uma praia grande? Uma camiseta da vocês? Não, né? É isso que eu tô falando. Ah, tá, porque a gente... É isso, tipo assim, o Matheus é ótimo. Adoro o Matheus. Okay. É uma surpresa, cara. Ah, ninguém me avisou. É igual o Kibe. Ninguém avisou pra cozinheira que o Kibe era surpresa pra ele. Era surpresa pra mim. Aí ela foi e falou, o Kibe tá pronto. Aí ele falou, mas que Kibe? Eu não pedi Kibe. Não, Kibe pro podcast. Como assim? É nada. Foi ontem, quando eu cheguei de Campinas com a minha filha, ontem eu perdi meu neto canino. E eu até tava falando aí, o verdadeiro amor a gente descobre nesses momentos, né? Eu descobri o verdadeiro amor em 2 momentos. Na morte do Senna, eu nunca torci pro Senna. Eu sempre fui Piquet. Sempre. E meu cunhado sempre Senna. Mas eu descobri que eu amava o Senna o dia que ele morreu.
E o cachorrinho ontem, quando minha filha ligou e falou para mim, pai, meu cachorro morreu. Eu estava no almoço com dois amigos meus, e eu caí no choro, e eles não entendiam por quê. Falei, morreu o cachorro da minha filha. Como assim? Morreu. Eu vou embora, estou indo para Campinas. Peguei a chave do meu carro e fui para Campinas. Então, o amor é isso. Então, emoção, só os fortes se emocionam. Falando em emoção, eu vou deixar aqui porque só eu falei, né? Aliás, nós aprendemos, eu falei um pouquinho porque foi uma verdadeira aula. Vou fazer com que o Mar tenha a voz e consiga perguntar alguma coisa, porque, não, aliás, vocês estão em família. Não, mas dá até pra entender, porque, tipo assim, se a gente interromper, a gente corta uma linha de raciocínio muito boa que a gente tava vendo. Então, assim, eu prefiro ficar quieto e ouvir do que ficar interrompendo toda hora. Mas agora que eu posso, a gente continuar em emoção, claro. Olha eu interrompendo. Enquanto você pergunta, eu vou comer o quibe. Porque esse quibe tem história, gente. É uma tradição, nessa tradição, e eu vou aproveitar e vou comer. Dá licença. Então já vamos aqui. Eu ia emendar no assunto da política, mas já vamos aproveitar do quibe e vamos contar. Eu quero saber um pouco da história da sua família. Da nossa, no caso, né? Claro. Mas muito mais sua, porque você já nasceu dentro dela. E eu queria saber, assim, como que foi pro senhor? Se você lembra lá da época que você veio? Por que sua família veio pra cá? Tudo. O teu avô apareceu em casa vestido de soldado com uma R-15. Ou lá não era R-15, era um Kalashnikov, que ele tinha entrado na guerrilha. O teu bisavô, durante a madrugada, procurou os melhores amigos dele, arrumou dinheiro emprestado da passagem e no outro dia ele colocou ele num avião e mandou ele para o Brasil para vir morar com o tio dele, que é o meu tio Abdala, que Deus que eu tenho. Assim que começou a história do Beija-Flor no Brasil. Tá. Só o judô veio primeiro? Não, só o teu judô. O meu irmão Jorge de Beija-Flor em 1970. Começou a trabalhar, em 72 veio o Salé, em 74 veio o Khaled, em 76 veio o Jorge, em 76 veio o Roberto e o judô, meu pai, o seu Nuridine, nosso patrimônio. Nome do meu irmão, inclusive. Isso. Em 77, dia 5 de maio de 77, a Amira e a minha mãe. Fomos os últimos a viemos para cá. Não viemos fugidos da guerra. O primeiro veio porque tinha entrado na guerra. Os outros vieram para buscar uma vida melhor. Tá. Que aqui era muito melhor. Lá a gente tinha vida. Ninguém passa fome lá, porque lá a gente. O quibe, esse não, mas o quibe de batata, ele tem uma história igual à feijoada. A feijoada nasceu nas fazendas do resto dos porcos que davam para os escravos. Ali nasceu a feijoada. E o quibe de batata era o quibe que a gente não precisava de carne, porque era a coisa mais cara. Nós tínhamos a vaca para fazer o leite, nós tínhamos a cebolinha plantada no quintal e nós tínhamos o trigo plantado e a batata. Então o trigo, a batata, formaram o quibe de batata sem carne. Sem carne. Nem o recheio tinha carne, nosso. Porque eu me lembro que minha mãe comprava 1 quilo de carne e fazia com banha, e aquilo ficava dentro, não tinha geladeira e não estragava as coisas, ali ficava de tempero para colocar nas coisas. Então a gente não passamos fome. E viemos para o Brasil. Eu cheguei em 77, eu não sofri, mas teu avô foi mascate, o teu tio Salé foi mascate, o Khaled foi mascate, o Roberto foi mascate. Eu, o único, quando eu cheguei, já tinha uma loja, a Beija-Flor, que nasceu em 1976 e nasceu por causa da Beija-Flor Escola de Samba, que a Beija-Flor Escola de Samba tinha se tornado tricampeã do carnaval daquele ano. Acho que por isso que anos depois eu vim a ser presidente da Liga de Escolas de Samba. E aí começamos a vida com móveis. Ali na Costa Silva? Não, lá no Antônio Mirique, em São Vicente, sim. Nos Tambores, a primeira loja. E quando nós viemos para cá para fazer uma farofa aqui, num domingo, a gente conheceu um Praia Grande, com o Morshed, o teu avô tem uma visão fantástica, por isso que eu falo que ele é meu ídolo, tudo que eu aprendi com ele. Ele teve uma visão e mudamos para Praia Grande, e ali a vida começou a crescer e tivemos várias histórias. Eu e ele acabamos indo para o Paraguai,
Ele morou 8 meses, na verdade, ele não aguentou, eu acabei ficando quase 3 anos, mas não era o mundo para nós, acabamos voltando para cá e construímos. Então sempre sempre fomos moveleiros, sempre trabalhamos com móveis e com o supermercado que existe até hoje, que teu pai toma conta. Então, essa é a pequena história de uma família, como várias famílias que vieram, migraram, porque por que o imigrante vence? Porque o imigrante não tem vergonha de trabalhar. Você vai para o Nordeste, quem trabalha de garçom é o carioca. E você vai para o Rio, quem trabalha de garçom é o nordestino. O carioca não trabalha de garçom no Rio, porque o amigo dele vai ver ele e tem vergonha. O brasileiro não trabalha, o santista não trabalha em Santos vendendo flores no Farol, mas ele vai para Miami e para Nova York e ele vende flores, porque o amigo de infância dele não está do lado. Ele não limpa banheiro na cidade onde ele nasceu, mas ele limpa banheiro onde ele migrou. Por isso que às vezes fala, o imigrante vence. O imigrante vence por causa disso. Porque ele sai da sua terra, sai do seu local e para trabalhar e para vencer. Esses são os imigrantes de verdade que venceram e que construíram esse país. Os árabes, os portugueses, os italianos, os espanhóis, e graças à mão de obra dos nordestinos, esse país é o quê? Então, essa é uma pequena história da minha família. Claro que tem os capítulos dessa história, e cada um com a sua história. Mas essa é a essência. A essência é o quê? É ser comerciante. Sim. É saber vender. Então, essa é a pequena história. Eu sou meio diferenciado da minha família, porque eu tenho uma visão maior. Então, a minha família, meus irmãos, são trabalho, igreja, igreja, trabalho. Eu me lembro que quando eu comecei a viajar para o Nordeste, o Salé falava, pô, mas tu vai sair daqui da praia para ir em outra praia, até o dia que eu levei ele comigo. Ele falou, pô, mas aqui é maravilhoso, eu vou vir todo ano. E começou a ir todo ano viajar. Então, eu tive outras visões, eu parti para outras coisas. Eu não tenho problema com o pobre, eu não tenho problema com o humilde, eu não tenho problemas com classes sociais. Eu sempre fui de uma classe social rica, eu sempre tive carro, zero, eu sempre andei bem, porque eu também sempre trabalhei, nunca tive nada de graça. Nunca tive, eu me orgulho de nunca ter uma carteira assinada. Porque eu nasci para ser patrão. E essa é a diferença. Quando você nasce para ser patrão, você vai buscar aquilo. Eu não nasci para ser empregado. Eu pus na minha cabeça isso, que eu não tenho que ser empregado. Tanto que meu primeiro trabalho, depois que eu saí da minha família, foi ser representante comercial e vender móveis. Aquilo que eu sei fazer. Sentar e conversar com uma pessoa e convencer para ela que a minha cama é melhor e vai ser útil para ele. Então, essa é a história de todo imigrante. E a história da família Beija-Flor é isso aí. É a família de imigrantes que saíram da sua terra natal em busca a coisa melhor. Eu parti para um mundo diferenciado, exatamente porque também eu não sou nascido aqui, mas eu vim com 10 anos. Amo o Líbano. Amo minha terra. O senhor viaja para lá com frequência? Não. Eu fui 30 anos depois. E vou voltar daqui a 30 anos. Porque eu tenho 194 países para conhecer. Sim. Eu não vou gastar um mês de férias que eu tenho, que é muito importante para mim, indo todo ano para minha terra. É desnecessário. Desnecessário. Eu prefiro conhecer outras culturas. Graças a Deus, eu já fui para a África, eu já fui para a Europa, já fui para a Ásia, eu fui para vários lugares e eu conheço várias culturas. Isso que engrandece o meu QI. Acho que é esse diferencial. Quando eu vou para o Nordeste, eu não fico na frente da praia. Às vezes eu pego o carro e eu ando 50 quilômetros para dentro. É outro país. É uma outra Fortaleza, é uma outra Salvador, é outro Maceió. Sim. 50 quilômetros da praia. É um lugar que você fala, esse é o verdadeiro Brasil. Sim. Então, concordo. Essa é a história da família que veio, que hoje, graças a Deus, todos com saúde, todos bem. Nós somos 7 irmãos. Eu ando no meu corpo com os 2 alicerces. O judô e a tata. O judô e a tata, meu pai e minha mãe. Quando a gente vai pedir, vai rezar, a gente abre a mão e levanta para o céu. Por isso que eu fiz questão de pôr eles aqui. E algumas pessoas me perguntaram, por que eu fiz meu pai primeiro e eu fiz ele na mão direita?
e eu deixei reservado o lado do coração para ela. Porque mãe, pai você encontra em qualquer esquina, mas mãe você não encontra em qualquer esquina. O Gazeta, a primeira ajuda financeira do Gazeta foi dela. $800 que eu comprei uma máquina fotográfica. Esse é o essencial da minha vida. Eu carrego meu neto, que muitos me julgam. Eu entendo. Que não é seu neto de sangue. Mas é muito mais que sangue. Essa parte eu entendo. Muito. Ele representa o alicerce da minha vida. Então, são essas pequenas coisas que fazem o Abdu. E às vezes muita gente não consegue entender o que é isso. Mas isso são as várias fases que eu passei na minha vida. Que nem eu falo, todas as pedras que surgiram na minha vida eu quebrei e calcei a rua com elas. Eu não me preocupei em pular elas. Não. Eu quebrei elas e calcei o meu passeio. E essa é a história da minha família. Uma família trabalhadora, uma família ímpar, que ninguém fala mal, todo mundo respeita. Aonde vai, respeito. Seu avô tem um respeito fora do normal na cidade. As pessoas que mais me perguntam é do seu avô, cadê o Jorge? Cadê o Jorge? Então essa é a família. E isso é família Beija-Flor que eu falo. Porque acima da família Eucatibe é a família Beija-Flor que nós escolhemos de nome e acabou adotando isso. Então, essa é a história. Não tem outra. É feita de vários capítulos bons e ruins. Eu tive um problema com meu filho que ficou 12 dias numa cadeia. Sim. Porque tinham que entrar na minha casa e acharam que iam encontrar milhões na minha casa. E eu sabia que meu filho usava fuminho. Eu sabia que meu filho também usava uma balinha. Sabia. Não sou hipócrita. Não sou hipócrita. Eu não sabia que ele tinha aquela quantidade, que não representava também aquilo que ele foi acusado. E naquele momento foi o maior pacto da minha vida, foi a maior dor da minha vida, foi a maior dor. Eu emagreci 12 quilos em 11 dias. Então ali a gente sente o amor. Ali eu vi que eu era amado pelas pessoas que estavam do meu lado, pelas mensagens que eu recebi. Por exemplo, a tia Sandra me mandou mensagem que ela reuniu 300 pessoas numa noite para orar por meu filho. Isso não tem preço. Isso são coisas que eu plantei. São coisas que minha família ajudou eu a plantar. São entre várias histórias, como o Rafa falou, da política, da minha força política, que eu sempre tive, porque isso foi... o menos relevante para mim é meu lado político. O mais relevante para mim é o amor ao próximo. É o Abdu que tem amigos de verdade. É o Abdu que, do mesmo jeito que olha para uma pessoa que está ali numa comunidade, eu olho para a pessoa que está na cobertura. Eu não tenho diferencial. Não tenho. E eu ensino isso para meus filhos. Que bom. Que não façam essa diferença. Não façam. Não discriminem. Porque nós fomos muito discriminados. Ainda é, né? A minha terra é discriminada. E ainda é. Eu sou fenício, eu sou babilônio, mas o Líbano é o nome do país mais antigo do mundo. Por ali passou Maomé, por ali passou Jesus Cristo, por ali passou Davi. Todos os profetas passaram por isso que eu falo que meu livro vai se chamar O Menino da Terra Santa. Porque a sua terra é santa. Porque o Oriente Médio é iluminado. Sim. Por isso que o mundo deseja tanto.
Por isso que os Estados Unidos jamais vai desejar a paz entre os árabes e os judeus. Porque o dia que se unir o árabe com o dinheiro que tem e o judeu com a inteligência que tem, acabou a Rússia e acabou os Estados Unidos. Por isso eles não querem essa união. Porque essa união faz mal para eles. Que nem hoje eu falo, Jerusalém não tem que pertencer a ninguém. Nem a Israel, nem a Palestina. Nasceram ali os dois profetas. Maomé e Jesus Cristo. É do mundo, né? É de todos. É do mundo. Quando a pessoa fala, eu sou esquerdista, eu sou de esquerda, não sou petista, quando eu pego um passaporte de um palestino, Rafa, e está lá no país dele, está escrito refugiado. 2022. Dói, né? Ah, mas a terra deles como? Então, esses pequenos pontos que fazem o Abdu. O que é? Acho que por isso que Deus me ajuda. É por isso que Deus me dá umas pedras grandes no meu caminho para me quebrar, porque com cada pedra gigante eu asfalto quilômetros para me poder andar sossegado. Desculpa se eu me prolonguei. Imagina. E eu posso continuar aqui? A gente continua voltando, continua de família, mas agora já é a família que a gente escolhe, né? Que a gente nasce numa família que cada um acredita da forma que quiser, se escolhe ou não, mas é que a gente escolhe na vida. Que você tem a Raquel, que é sua amiga, e a gente volta um pouco Não, é minha irmã. Sua irmã. Então, tá vendo? É a família que a gente escolhe, a sua irmandade. E aí, dentro da Raquel, a gente pode até voltar um pouco pro ramo político. A primeira é como surgiu essa amizade, né? Porque é de longa data, como dos filhos desde pequeno. E o segundo é a reação que o senhor teve quando ela ganhou. Abdu, antes de você responder, eu quero falar que, gente, absorvam, apenas absorvam. Faça igual eu e o Matheus temos a oportunidade de fazer aqui ao vivo. Antes dele responder essas perguntas que são tão importantes para você que está acompanhando a gente, eu quero te agradecer pela paciência. Você que assistiu ao vivo, está acompanhando aqui todo o desleixo desse bate-papo tão íntimo e tão importante. E Abdu publicamente já se comprometeu a voltar aqui. A gente vai fazer um outro bate-papo e a gente vai contar com a sua participação. A gente vai fazer algo bem legal para que você também tenha acesso a essas informações que são tão valiosas. Enquanto Abdu responde a pergunta do Matheus, que eles estão em família, eu vou comer agora essa coxinha. Vou mais um ovinho. Você vai de Akira e eu vou de Redentor. Vai. Porque olha, muito bem falado. A Raquel eu conheci porque ela foi engenheira da primeira do supermercado. Do mercado? Do mercado. Sério? Ela ajudou junto com a Maria a ser a projeto. Então, não sabia disso. Dali surgiu. Do ex-marido dela, o Vicente, que também tinha comércio na Costa Silva, que nem nós, foi dali que eu conheci. Mas a intimidade nasceu na política. Ela está do grupo do Mourão desde 92, e eu conheci mais ela nesse lado. E quando ela teve a longa caminhada para ter o Gabriel. Porque só nós que estamos próximos a ela sabem o quanto ela trabalhou espiritualmente para ter o Gabriel. Ela comentou aqui, né? Se não me engano, ela não tinha... O Gabriel, ela não podia ter filhos. Sim. E ela foi buscar ajuda espiritual para ter o Gabriel. Tanto que quando ela chegou e comunicou o mentor da casa espiritual que ela estava grávida, ele falou para ela que vai nascer um menino, que vai ter uma vida muito tensa e não vai ficar muito tempo com a gente. Quando ela me abraçou, e eu cheguei no hospital, fui a segunda pessoa a chegar no hospital, em São Bernardo do Campo. Primeiro chegou o Anderson, porque ficou sabendo, era mais ou menos umas 4 horas da manhã, e eu fui segunda pessoa. Ela me abraçou e falou isso: não fica triste. O tempo dele entre nós era esse. A gente já sabia, né? Eu tive a felicidade de o último ano novo ele passar comigo, na minha casa. Dele tirar a foto da família. Ele fazia a selfie, ele em primeiro plano e minha família atrás. Dele ser amigo do meu irmão, do meu filho, desde sempre. O pai dele, eu sempre tive divergências com o Wilson. Porque dois
eu sou o que sou. E o Wilson é o que é também. Mas eu venho de uma linha, ele vem de outra linha, e sempre tivemos divergências. Sempre tivemos problemas, eu e ele. Sempre bati nele no jornal, sabe? E ele, sempre naquele jeito dele. Mas ele já chegou, vou ter a liberdade de falar isso, ele gostar ou não gostar, ele chegou a tirar o GB da minha casa em Campo de Jordão e mandar o GB pro hotel. Para não ficar na minha casa. Mas a minha felicidade maior, quando a minha irmã descobriu, ela mandou uma mensagem pro meu filho e falou: a casa é da tia Raquel, é da tua mãe de coração, não é do Wilson. Você será muito bem-vindo na minha casa. E sempre isso. Então, a emoção de ela ganhar, de tudo aquilo que a gente passamos no segundo turno, como ela foi, eu fui uma das primeiras pessoas a citar o nome dela, pela nossa convivência, pela amizade do meu filho com o filho dela, da minha paixão que eu tenho pelo Gabriel, do amor que eu tenho pelo Gabriel, não diferencia do Jihad. E eu tenho certeza disso. Não diferencia. O que eu sinto pelo Jihad, eu sinto pelo Gabriel. Porque só quem conheceu o Gabriel sabe do ser humano que é o Gabriel. Gabriel era puro. O Gabriel era fora do normal. Era fora do normal. Uma coisa assim, que ele tinha que viver esses 23 anos. E ele, eu acho que se ele não tivesse ido, a Raquel não seria candidata. Ela chegou a comentar aqui que ele falava pra ela, você vai ser a próxima prefeita. Exatamente. E foi, né? E foi. E graças a Deus que foi. E graças a Deus que foi. Graças a Deus que a família Praia Grandense abraçou ela. Porque só eu sei o que ela passou. Eu me lembro muito bem, na segunda-feira, na terça-feira, o Wilson estava operando a vista. Em São Paulo ele não podia descer. Ele me ligou. Cuide dela para mim. Eu falei, você não precisa pedir isso para mim. Tanto que todas as minhas andanças, no segundo turno, eu andei do lado dela. Porque eu sabia que eu era uma fortaleza para ela. E eu fazia sempre questão de algumas vezes levar o Jihad. Porque eu sabia que o Jihad representava o Gabriel na vida dela. Eu acho que do abraço mais sincero que ela deu naquela noite da vitória, não foi no Mourão, não foi na Maruca e não foi no Abdu. Foi no Jihad? Foi no Jihad. Porque ali representava a cabeça no peito. Eu tenho essa foto até hoje. Aquela cabeça deitada naquele ombro era o filho dela. Era o Gabriel. Era o amor de duas crianças que era uma fortaleza. Então não tem. Eu me lembro muito bem que na missa de sétimos dias, quando eu vim e abracei ela, ela virou para minha mulher e falou assim: o único abraço que me relaxa é o abraço do seu marido. Porque eu sempre fui verdadeiro com ela. Porque o amor que eu sinto pelo Gabriel, eu sinto pelos meus 4 filhos e pelos meus 2 netos. Que não existe amor. Todos diferenciados. Todos. O amor do filho, da mãe, da mulher e do neto. Eu, graças a Deus, eu tive o prazer e tenho o prazer de sentir essas diferenças nos meus netos. De eu estar ali com eles no dia a dia, de eu poder proporcionar para eles as coisas de melhor, para eles crescerem mentalmente, não financeiramente, mentalmente. A única coisa que eu não consegui mudar deles é time, que é o Corinthians. Mas o resto eu consegui, eu tenho certeza que eu plantei, eu joguei ali a semente do amor no Lucas e no Lolo. Que hoje eu digo, o alicerce do Gazeta é uma pessoa especial, que é a filha da Carmen Sanches. Que quando nasceu, ela nasceu com um pequeno especial, uma pessoa especial.
E eu sempre falo, o meu alicerce é ela. Ela é meu alicerce. Eu sempre tive uma ligação muito grande com as pessoas especiais. Tanto que o Gazeta fez o jornal Anaí por anos. Dentro da 99, nós tivemos o programa Tantan, que foi a continuação do programa do meu amigo Marciano. E às vezes eu não acreditava que aqueles 5 especiais que sentavam no estúdio podiam fazer um programa que eles faziam. Terça-feira era o dia de alegria no jornal e na rádio, porque era o dia que os especiais iam lá. E eu sempre falo, especial não é a criança. Especial é a mãe que recebe essa criança. Não é a criança. Especial é a pessoa que foi escolhida para ter essa criança. E eu tenho uma pessoa especial na família, você sabe disso, que é meu neto, que mora hoje nos Estados Unidos, que é o filho da Sâmia, que é a nossa boneca, que é a Radinho. Ela foi escolhida a dedo para ser mãe dessa criança. Porque ele sabe, para essas crianças especiais, ele precisa ter uma mãe muito mais especial que ela. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tenho aí, continuar na família ainda. E se você me permitir entrar nesse assunto, claro. Você cita lá no começo que o seu relacionamento com uma mulher nascida no Brasil foi um problema, digamos assim, dentro da sua família, por questões ideológicas de onde você veio. E o senhor sabe que eu partilho um pouco dessa vida, porque, né, meu pai casou com uma mulher brasileira e eu entendo um pouco como é que é. Você, por pensar diferente da sua família e matar no peito esse, entre aspas, BO, qual que é a sua visão sobre isso? O que você sentiu? O que você sente disso naquela época? Cara, minha filha é casada com um brasileiro. Meu irmão mais velho é casado com um brasileiro. Eu casado com um brasileiro 2 vezes. Eu não diferencio o brasileiro do árabe. Eu não chego numa roda e falo, ele é brasileiro. Que nem o japonês fala e os árabes falam. Eu sou igual a eles. Então, eu saí e provei para eles que raça e religião não mudam ninguém. Não muda ninguém. O que a gente carrega dentro de nós, dentro do coração, é genético. Não vai mudar. Eu nunca vou sair da minha religião. Eu jamais. Nem da sua cultura. Né? Nem da minha cultura. Eu já fui em culto evangélico. Eu já fui em terreiro de Umbanda. Mas nunca participei. Não sou muçulmano praticante. Mas eu todo dia antes de deitar e a hora que acordar, eu converso com um ser superior. Que todos denominam como Deus. Que é o grande arquiteto do universo. E ele é igual para todos. Que é Deus. E ele é igual para o senhor, ele é igual para mim, ele é igual para o Rafa, ele é o mesmo para o Vitor. Quando o profeta começa um diálogo, ele chama Deus o homem dos 99 nomes. Deus tem 99 nomes. Deus, Oxalá, Allah, em inglês não sei. God. God. E assim por diante. Então, eles, aquele que tentou impedir o meu casamento, era casado. Tu sabe a história do teu avô? Teu avô era noivo de uma libanesa, que veio do Líbano para casar com ele, que se apaixonou pela sua avó, que ela era vendedora dele da loja. E ele precisava de um deixa para largar árabe. O dia estava lá com ela na casa do pai dela, no Parque Santo Antônio, em São Paulo. E o pai dela virou e falou, você vai ter que largar o teu irmão Salé e vai ter que vir aqui para abrir uma loja para você. Era o deixa.
Ele não ligou pro meu pai para falar com ele. Ligou não. Mandou carta porque não tinha telefone naquela época. Ele ligou para quem? Pro puxa-saco dele, que é o meu avô. Falou, vô, aconteceu isso. Eu não quero casar mais com ela. O senhor me abençoe a casar com brasileira? Você está abençoado. Aí o teu avô ficou sabendo pelo sogro dele que o filho dele ia casar com uma brasileira. Porque o meu avô paterno, nós não conhecemos, eu não conheci. E foi o meu avô materno que abençoou o casamento do teu avô. Que hoje é feliz da vida, que ela lutou e ela fez de tudo para que as filhas dela casassem com um árabe. Para elas não sentirem a discriminação que ela sentiu. Ela fez de tudo e conseguiu. Ela casou as 3 princesas delas com 3 árabes da religião do marido dela. A força espiritual que a tua avó tem, a tua avó, ninguém tem. A dona Vera, que hoje está nos Estados Unidos, do lado da nossa rainha, ela é uma fortaleza. Ela é uma fortaleza. E não errou em teu pai ter casado com a tua mãe. Não, porque é uma paixão de criança. Que moraram sempre ali junto, um do lado do outro. Então, hoje a gente está aí os frutos. Está aí os frutos, os netos. Meu pai conheceu minha primeira mulher no altar. Quando eu fui levar o convite de casamento, eles não iam para o casamento. Nem teu avô, nem teu tio. Aí meu pai desceu e falou, eu vou. Quero ver alguém não ir atrás de mim. Aí quando chegou a noite, eu cheguei lá com a minha noiva, eles fizeram a maior festa. E dali em diante passou a ter o respeito. Acabei me separando, que o destino fez, não foi o primeiro nem o último. E acabei casando de novo com outra brasileira. E hoje eu sou feliz da vida. Tenho meus filhos, tenho meus netos, tenho meus comércios. Sou amado e odiado, como eu falei no começo. 50% ama, 50% odeia, mas todos respeitam. Porque não tem como não respeitar uma trajetória de um menino que saiu da Terra Santa com 10 anos e com 55 anos tem o conhecimento de tudo, sem estudo, porque eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Eu ouço e deixo para mim. E lê, né? E lê, muito. Artigo. Eu sempre falo para meus amigos, leiam artigos. Leiam artigos. Não leiam matérias, reportagens longas. Leiam pequenos artigos. De ciência, jurídico, de cotidiano. Porque os artigos, eles têm a essência da vida. Os artigos são feitos, os editoriais, Rafa, são feitos de coração. E eu comecei brincando aqui com o Edgar. Quando 3 horas da manhã eu precisava levar o jornal para Osasco, falei, Edgar, pelo amor de Deus, Edgar, faz esse editorial e a manchete. Você está pensando que é a mesma coisa que vender o anúncio? O editorial tem que descer, tem que vir de cima, tem que entrar na minha alma, por isso que você chora toda vez que eu faço o editorial. E é isso aí. E é por isso que todo mundo nesse estúdio chorou hoje. Se você tiver a sorte de ter assistido esse capítulo inteiro de podcast, se considere um abençoado. Porque olha que sensação incrível de conhecer esse Abdu, que talvez pouquíssimas pessoas conheçam. E fico muito feliz de ser o responsável por te libertar ao mundo. Fazer com que o mundo tenha a honra de conhecer essa pessoa incrível que você é. Eu já sabia. Eu nunca tive tanta oportunidade de conversar muito com o senhor, amor. Porque justamente por isso, dessa dificuldade que é. Essa resistência. Eu nunca quis participar muito. Então eu nunca tava nos eventos, eu nunca tava no casamento, eu nunca tô em lugar nenhum, porque eu sei que eu sou diferente.
Então eu nunca tive a oportunidade de conhecer tanto e conversar com o senhor tanto. E eu nem esperava que eu ia me emocionar aqui hoje. Mas eu entendo muito o que o senhor sentiu lá atrás, o que provavelmente a sua esposa deve ter sentido lá atrás. Claro. Porque é difícil ser tratado como erro, às vezes. De percurso de cultura, não... Claro. E eu sou assim até hoje, né? Não eu, assim, especificamente, assim, mas a situação. Transforme as situações difíceis em pedras que asfalte o seu futuro. Essa é a melhor coisa. Se a gente não tiver momentos difíceis na nossa vida, nós não vamos ter os momentos fáceis. O Rafael falou uma coisa no começo, de que só os da força, só os fortes se emocionam, mas você tinha falado uma coisa antes que ele não veio na... me fugiu agora. Me fugiu. Mas era mais ou menos umas emoções. Quando você não tem inimigos, significa que você não está vivendo para você. Exatamente. E inimigo, ele só tem inimigo as árvores de bom fruto. Porque aquele velho ditado que só se ataca a pedra em árvore de bom fruto, isso é a verdadeira. E hoje, infelizmente, o mundo está meio louco. Onde um mendigo ganha um apartamento, onde o mendigo ganha baladas. E você viu que o mendigo tá dando consultor financeiro, que é consultor financeiro agora, o mendigo. Não, ele não é mendigo. Ele é um grande investidor que quebrou. Que quebrou devendo para um monte de empresa. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. E aí ele tá dando consultor financeiro de Bitcoin, criptomoeda. Gente, mais de 2 horas na produção. Perdeu as contas. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Abdu antes da gente se despedir, porque, assim, tem muitos agradecimentos pra gente fazer. Eu quero te lembrar os apoiadores desse projeto tão incrível e que proporcionam a você também ter conhecimento, ter contato com gente tão boa quanto esse cara. Primeiramente, use o Cian. Não esquece, Matheus, nosso modelo. Chorando, mas continua modelo. Já tá aqui representando nossa marca. Tem um QR Code aqui do lado. Se você escanear, você vai direto pro site e ainda tem 10% de desconto em qualquer produto. Repita. 10%. Bariadega Alves, mandando sempre as melhores opções de bebida direto para sua casa. Peça pelo delivery. O link tá na bio. @bariadega. Hortifruti Akira, 16 anos de história. Precisa mandar mais uva, porque o Matheus já... Mandei ver. Não, isso é pra... No episódio que o Akira tava aqui, minha maravilhosa esposa falou que eu não como nada. Mas isso é mentira. Ela falou mesmo. Ela falou, mas isso é mentira. Na verdade, eu não como mesmo. Só que, tipo assim, não é que eu não gosto. É que eu tenho uma frase das coisas assim... Coisas que não mudam minha vida, eu não como muito. Então, tipo assim, comidas que não mudam minha vida. Ai, fruta não muda. Não, tipo assim, não é um bagulho que fala, não, eu preciso comer fruta todos os dias. Eu preciso comer toda semana. Tipo um hambúrguer, por exemplo, pizza. No caso, precisa comer. Pela saúde, sim, isso eu entendo. Isso muda a vida, tá? Vamos lembrar aí. E, aliás, eu sei que sua mãe também ama o Akira. Lembrando, mais uma vez, gente, incrível, olha só. Vou mudar. Roda mesmo, real. Redentor Bar, o mais novo bar que fica ali na Avenida Marechal Malé. Você não deixa de conhecer. Happy Hour de segunda a sexta, das 17 às 20 horas. Você pode saber muito mais coisa a respeito dessas delícias no @redentor.o bar. Quero agradecer também a Domínio Imagem, clínica especializada em medicina diagnóstica. Marque sua consulta online. Eu já te expliquei, já falei pro Matheus, já falei para todo mundo. No link na bio do Instagram você já consegue marcar a sua consulta. Praticidade, segurança e saúde. Não esquece, @Domínio Imagem. Mais uma vez agradecer a Print Center do Brasil, canecas personalizadas, eles que fazem nossas canecas incríveis. Ó, Abdu mostrando a dele aqui. Ó, sensacional. Uma gráfica incrível. Atende ao Brasil inteiro. Também segue lá, @gráfica_Print Center. E, claro, Nosso Lar Construtora, a sua melhor opção em imóveis no litoral, @Construtora Nosso Lar. Já falamos deles aqui, dessas histórias que se cruzam, porque Praia Grande é isso. E é por isso que
eu tenho tanto prazer de fazer esse projeto e poder receber pessoas como o Abdu, que são relevantes e que ajudaram a construir essa história. E eu penso que nós somos muito abençoados de estar vivendo este processo. Sim. Eu sei que vai chegar um momento que Praia Grande vai ser tão grande, que a gente vai perder essas conexões. Vai ter que ser Praia Gigante, não Praia Grande. É, stand-up tá fazendo agora também? Eu mó sério falando um negócio mó profundo. É só pra quebrar o clima, gente. Tá todo mundo chorando aqui. Vamos dar uma risada também. Vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir conter isso, e tomara a Deus que esse momento chegue logo, porque a cidade tem que evoluir, tem que continuar crescendo e trazendo benefícios e oportunidades para todo mundo. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que ter orgulho de bater no peito e saber dessas histórias tão incríveis de como a gente chegou até aqui. E é por isso que é tão importante que esse cara fale. E ele vai voltar, a gente vai fazer mais coisa com ele, viu? Fica ligado, a produção ali já tá respondendo, mas você pode ter certeza que pra gente é uma honra ter Abdu aqui. Abdu, eu quero te agradecer mais uma vez, acho que já ficou claro o quanto emocionado eu fiquei, quanto honrado eu fiquei, até quando você aceitou esse convite. Acho que é um momento, a gente precisa encerrar, infelizmente, mas se você puder dar as suas últimas palavras hoje nesse podcast. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade. Eu dei muitas poucas entrevistas na minha vida, acho que raras. Eu dei bastante entrevista quando eu fui presidente da Liga de Carnaval, eu sempre falei de Carnaval, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar da minha trajetória. Eu que tenho que agradecer, eu tenho uma honra grande de estar sendo entrevistado por duas pessoas. Primeiro pelo meu neto, meu filho neto, que é o Matheus, que é filho do meu sobrinho Nasmi, e por você, Rafa, o filho do seu Antônio, sobrinho do Zeca, meu amigo do coração. Eu quero voltar assim porque tem muita coisa para me contar, muita história para me contar. Eu quero contar sobre o Carnaval, como nasceu o Carnaval, como o Carnaval chegou onde chegou. E estou sempre aberto. E eu quero deixar aqui uma coisa aberta. Você pode ter certeza. Eu comecei falando com o Rafael, a primeira vez que eu contei com o Rafael, eu falei que eu ia tomar um café com ele, porque na minha cabeça, dentro do meu coração, nasceu a semente que estava na hora de eu me aposentar. E como o Gazeta sempre foi feito com emoção e com amor, eu quero lhe fazer esse convite aqui. Acho que a única pessoa que vai dar continuidade àquilo que eu e mais três pessoas construímos é você, Rafael. Então, se um dia o Gazeta não estiver na minha mão, ele vai estar na sua mão. E não terá outra direção. Se não for a minha, e se não for a sua, o Gazeta vai ficar pelo meio do caminho. Porque eu não tenho mais forças para me aguentar o peso que é o dono de um jornal na cidade. E você mostrou, pelo pouco tempo que você está nesse mundo, esse mundo cruel, que é o mundo do jornalismo, mostrou para mim a mesma coisa que eu mostrei para o meu amigo Marciano, que era a única pessoa que pode tocar a Rádio 99. Então eu quero deixar aqui para você ir se preparando. Porque um dia, se Deus quiser, eu vou continuar sendo o eterno presidente de honra do Gazeta do Litoral. Como Gilfrido Santini é o presidente de honra do Grupo A Tribuna. Mas eu quero entregar na sua mão a editoria que eu sempre falei, do segundo melhor jornal que a Baixada Santista tem, que é o Gazeta do Litoral. Obrigado, desculpa me estender, desculpa das emoções, mas a vida é feita de emoção. Quem não se, eu falei aqui, só os fortes se emocionam, porque os fracos não têm emoção. Obrigado, foi uma honra estar com vocês. Aplaude, o que faz agora, gente? Pelo amor de Deus. Você se despede. Gente, tchau. Segue aí a gente, curte esse vídeo e eu vou parar de falar, senão eu vou chorar. Segue o Portal APG em todas as redes sociais, segue o podcast, segue Gazeta do Litoral, porque você já sabe, tem muita coisa boa vindo por aí.
ou juntos, ou de mãos dadas, mas você só tem uma coisa para fazer. Como o Roberto Francisco sempre falou, nem na frente, nem atrás. Sempre junto. Sempre ao lado. E a gente quer você com a gente. Muito obrigado, até o próximo podcast. Tchau! Valeu, amor.